Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio especial Flash Score, uma retrospectiva do Brasileirão 2025. Terminou com o Flamengo campeão, mas a briga lá embaixo foi terrível. Até a última rodada era um sobe e desce na nossa tabela de classificação. Então chega deixando o seu like, comenta e compartilha. E claro, se é novo, se inscreve no nosso canal. E o aplicativo Flash Score que pinta sempre no cantinho é para você baixar e ter muita informação na palma da sua mão. Eduardo Gerac, e o aplicativo foi fundamental na última rodada, que era um sobe e desce, o Inter fazia um gol, Fortaleza fazia, o Ceará, rapaz, e no final os dois do Ceará foram rebaixados, não temos nenhum time lá de Fortaleza, que terra boa. Tudo bem, Edu? Olá, Fábio, tudo bem? Sim, sem dúvida, né? Temos várias histórias interessantes, né, que os números nos contam deste campeonato brasileiro que acabou de terminar. Uma delas é exatamente como o Campeonato Brasileiro é complicado, ainda mais para os times que têm um pouco menos de orçamento, né? A gente tem a tela para mostrar sobre a classificação, rodada a rodada dos 4 que foram rebaixados, né? Em vermelho temos o Sport, né? A linha vermelha, o Sport que ficou quase o campeonato inteiro na zona do rebaixamento, e depois em verde temos o Juventude, que também ficou uma boa parte do campeonato na zona do rebaixamento, não conseguiu mais escapar, né? O azul é o Fortaleza, que esse ano também fez um campeonato muito abaixo do que ele vinha fazendo. E o mais interessante, Fábio, é a linha branca, que é o Ceará. O Ceará só entrou na zona do rebaixamento na última rodada, que é ali a 37ª, né? Que foi quando o 38ª, na verdade, foi quando o Ceará realmente caiu, porque antes disso ele não havia entrado na zona do rebaixamento. Isso mostra claramente como o Campeonato Brasileiro está cada vez mais intrincado, ainda mais para essas equipes aí que realmente não vão brigar pelo título, né? Mas tem aquele campeonato para ficar na primeira divisão. Mas é aquela teoria de, o importante é a fotografia da última rodada. O Ceará cumpriu a risca, né? Porque foi só na última rodada que ele entrou. O Sport, desde o início, praticamente, como a gente está vendo, o Juventude já quase no meio do primeiro turno. E o Fortaleza, que foi uma surpresa, uma decepção, né? Falar surpresa negativa. Foi algo decepcionante, trocou de treinador, e aí acho que perdeu o time, né, nessa troca, porque o Palermo, quase na arrancada final, tirou o Fortaleza da situação, né? Exatamente. E a segunda tela já mostra exatamente isso, né? Todo mundo comemorou no início da temporada que a gente tinha vários times do Nordeste, né? Nessa atual fase, nessa atual temporada, né? Nesse Campeonato Brasileiro de 2025. Só que o ano que vem, agora, com 3 caindo, né? Ficaram só 2, o Bahia e o Vitória também que se salvou no finalzinho. E aí, assim, lá para o futebol, principalmente do Ceará, né? A situação, a imprensa cearense classificou a segunda-feira agora, depois do fim do Campeonato Brasileiro, como um dia mais triste do futebol cearense. Porque ambos os times estiveram na Série A em 25, 22, 21, 20 e 19, nesse recorte de 10 anos aí que a gente fez. O Fortaleza ficou em 24 e 23 sozinho, né? Porque o Ceará estava na Série B, e 18, 17, 16 não havia nenhum dos dois times, o que vai se repetir agora o ano que vem, lembrando que além de Bahia e Vitória, né, temos também lá no norte a volta do Remo, que também é de se comemorar, mas teremos menos times nordestinos na Série A do ano que vem. Mas aí tem uma dificuldade muito grande, porque, por exemplo, o Remo vem, né, como você falou, e é difícil ter 2, 3 temporadas na Série A, né, porque as viagens são muito longas e o orçamento é bem menor. Você destacou muito bem, Edu, isso tem um peso. E o Castelão vai ficar vazio na Série A, né? Vai ser uma missão árdua aí pro Remo, né? E aí a gente pula para o outro lado da tabela, né? O lado aí dos artilheiros, porque é digno de nota, né? O Cruzeiro, pela primeira vez na era dos pontos corridos, fez um artilheiro do Campeonato Brasileiro. A última vez que o Cruzeiro, num campeonato nacional, teve um artilheiro foi lá nos anos 70 com o Tostão. E aí o Caio Jorge, agora com 21 gols, né? À frente aí do Arrasca com 18, o Vitor Roque com 16, o garoto Ryan com 14, o Verratti com 14 e o Reinaldo do Mirassol com 13. Então é digno de nota. Aí o Cruzeiro volta a ter um artilheiro, o Caio Jorge, que realmente fez uma temporada na Série A muito boa, né? Sendo alimentado ali pelo Matheus Pereira. Ele que veio de um momento de baixa na Europa, né? Mas
Campeonato Brasileiro fortíssimo, serviu para ele dar a volta por cima e agora está cobiçado para outros clubes, né? Não, sem dúvida, né? Tem tudo aí para se consolidar aqui no futebol brasileiro, ou até voltar para a Europa se ele quiser. E daí tem o Reinaldo ali como artilheiro do Mirassol, e aí a gente precisa destacar também que a campanha do Mirassol foi absolutamente espetacular, né? O Eu melhor fiz técnico aqui o da competição, recorte, né? Inclusive, né? exatamente, eu fiz aqui o recorte, a primeira coluna é a classificação do time na Série B no ano antes de subir para a Série A. Ou seja, o Mirassol, que ficou na segunda colocação da Série B o ano passado, esse ano ficou na quarta colocação. E isso só havia acontecido na era dos pontos corridos outras 3 vezes. Com o Grêmio, em 2023, né? No ano que ele subiu, ele ficou na segunda colocação. O Inter, lá em 2018, no ano que subiu, ficou na terceira colocação. E o Furacão, em 2013, que também, quando subiu, conseguiu ficar ali na terceira colocação. Ou seja, na era dos pontos corridos, o Mirassol é apenas o quarto time a subir e conseguir ficar ali no G4. E a gente está falando de um estreante em Série A, porque o quadro mostrava Exatamente, outros os que outros já não são. conhecem. Exatamente. Exatamente, os outros E não o são. Palmeiras, hein? Palmeiras ia brigar pelo título, em algum momento desandou, perdeu a liderança e o Flamengo não devolveu. Exatamente. Então, e aí tem um recorte que é muito interessante do Palmeiras contra times do G4. Eu peguei G4 aqui no final do campeonato, tá? Tudo bem. Quando o Palmeiras jogou com esses times, nem sempre estava no G4. Mas aí, quando a gente volta lá para 2022, o ano que o Palmeiras foi campeão, né? Ele jogou com o Inter, com o Fluminense e com o Corinthians. Teve 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Em 2023, foram 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Agora, o ano passado e esse ano, quando ele ficou na segunda colocação, não teve vitória contra times do G4, né? No caso, ano passado, Botafogo, Flamengo e Fortaleza, e esse ano, o Flamengo, o Cruzeiro e o Mirassol. Isso explica um pouco, né? Por que o Palmeiras, na hora H, acabou não ficando com o título este ano. E aquela teoria de que não pode se dar mal contra quem está lá embaixo, que é a obrigação de vencer, e em cima divide força, o Palmeiras não dividiu nos últimos 2 anos. Exatamente. O Abel, que tem essa estratégia de não perder pontos contra times de baixo da tabela, mas precisa começar a ganhar jogo grande também. E aí, para encerrar, tem uma discussão muito interessante, Fábio, que é o Flamengo de 19 contra o Flamengo de 25. Jorge Jesus versus Felipe Luiz, 2 trabalhos diferentes. Exatamente. Em termos de vitórias, aquele Flamengo de 19, 28 contra 23. Empates, aquele teve 6, esse 4. Derrotas, aquele 4, esse 5. Agora, no saldo de gols, aquele teve 49, esse teve 51. Agora, chances convertidas, que é o mais interessante, o número que eu puxei aqui da Flash Score com a parceria com a Opta, né? Esse time atual converte 73% das grandes chances criadas e aquele 43%. Ou seja, esse é mais eficiente que aquele, ou aquele perdia muito mais gols do que esse. E lembrando que em termos de artilheiros, né, dos 2 times, aquele lá tinha o Arrascaeta, o Gabigol e o Bruno Henrique, e esse tem o Arrascaeta, o Pedro e também o Bruno Henrique. Ou seja, 2 daqueles artilheiros continuam no Flamengo deitando e rolando aí contra os adversários. Porém, mais equilibrado esse Flamengo, na minha visão, de 25 em relação a 19. Edu, forte abraço e até a próxima, amigo. Valeu, Fabião. Um abraço, até mais. Valeu, grande abraço para você, muito obrigado pelo seu carinho. E você sabe que aqui na Flash Score você lê o jogo como ninguém. Tchau, tchau.